bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um papo. E no mais um papo de hoje estamos aqui com o Moisés Alves, uma grande carreira aí. Deixa eu listar aqui para vocês. Deixa eu começar, para ver se eu lembro. Vasco da Gama, Internacional, Náutico, Catuense, mais uns 20 aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar falando com você e falando daquilo que hoje é gratificante, né? A gente joga futebol e está falando do nosso passado, entendeu? E também vamos falar do presente, né? Exatamente. Mas assim, Vinícius, eu comecei, foi na Catuense e me profissionalizei na Catuense e depois fui para o Vasco, onde a gente foi campeão brasileiro. Depois Que ano foi o campeão brasileiro? 1997. Depois fui para o Inter, e aí Náutico, Fortaleza, Operário do Paraná, aí no total em torno de uns 20 clubes. 20 clubes. E de 20 clubes aí, qual foi o que mais marcou a sua vida? Não, assim, a nível de reconhecimento é o Vasco da Gama, né? Muita gente, quando fala, sempre fala do Vasco da Gama, mas assim, de performance, assim, a gente teve umas boas atuações em vários clubes, inclusive o Atlético de Goiás, que para mim, ali no Serra Dourada, foi bons jogos eu fiz na Série C de 2001, se não me engano. É bom demais. Tem alguma história assim de bastidor, alguma situação que ocorreu que te marcou, que você possa contar de algum jogador assim que... Não, assim, de lances dentro da partida que aconteceu comigo, lá, inclusive no Atlético do Goianiense. Se não me engano, foi contra o Confiança aos 44, 45, por aí. Tinha colocado a placa de acréscimo, se não me engano, 2, 3 minutos. E nesse acréscimo eu fiz o gol de cabeça e eu tirei a camisa e joguei pro torcedor. Só que o pessoal, quando eu voltei, o pessoal estava me avisando que não tinha acabado o jogo. Aí eu tive que voltar de novo lá no torcedor e pedir de volta a camisa. O torcedor, mas eu também falei que assim que terminasse eu voltaria e entregava a camisa. E você entregou? Não? Entreguei a camisa. Entendeu? Mas foi questão de segundos, porque assim que eu entrei em campo, acho que uns 30 segundos mais ou menos, o juiz acabou. Então ele só fez você pegar a camisa de volta mesmo. Teve vários momentos assim na carreira da gente, mas esse foi marcante pelo fato de... E tomei cartão amarelo também, né? Por ter tirado a camisa. Nessa época já valia esse critério do cartão amarelo? Já tirar a camisa não podia, não. Show. Bom, como vocês entenderam, a gente vai falar um pouco sobre futebol. Vocês já entenderam também que Moisés é um ex-jogador e ainda faz parte do futebol. Atua aí em campeonatos intermunicipais, como é que... intermunicipal, né? Os campeonatos intermunicipais. E eu quero saber agora do início, né? A carreira de Moisés, uma carreira muito boa. Iniciou com que idade? Como foi esse início? Você teve o apoio de seus pais, da sua família? Como foi o começo de Moisés Alves no futebol? Não, assim, Vinícius, eu acho que a base familiar é importante. Entendeu? Você ter conduta, porque na verdade para ser jogador de futebol, você não pensa que é só jogar futebol. Não, tem as condutas, vai enfrentar alguns problemas e que alguns desistem no meio do caminho ou até no início por conta de repente não ter uma base familiar. E graças a Deus eu tive, e os amigos também, para que a gente pudesse superar algumas dificuldades. Mas assim, eu tive a oportunidade de jogar na seleção de Rio Real com 15 anos, mais ou menos, aí, e alguns clubes de Sergipe se interessou.
Mas aí eu que não gostei, assim, do convívio ali com o grupo e vim embora. E aí teve o Bahia, onde eu tive que ir para Salvador, teve um jogo na festa da Laranja em Rio Real. E aí o Bahia se interessou, eu tive que ir para o Bahia, com 17 anos. Aí lá no Bahia estava bem, mas achei melhor vir para Catuense. E da Catuense tive a felicidade de pegar 2 treinadores importantíssimos que trabalham muito a parte técnica e tática, que Chiquinho, o saudoso Chiquinho de Assis, e Gilmei Iberê. E aí aprendi muito com eles e aí me profissionalizei e segui carreira na Catuense por mais ou menos uns 8 anos. Fiz dupla de zaga com o Lameu e depois com o Miguel. Me ajudou muito esses 2 zagueiros para que eu pudesse ter encaminhamento para um grande clube de futebol brasileiro. Show de bola. No caso, esse seu início no futebol, essa descoberta para que você fosse até o profissional veio, como você falou, você jogou na seleção de Rio Real. E aí você foi descoberto lá, tipo, te viram jogando e te convidaram, ou foi depois de muita insistência e batalha? Na verdade, eu nem imaginava ser jogador de futebol, assim, de clubes, assim. Mas você queria? Na verdade, eu gostava de jogar bola no Rio Real, entendeu? E aí tinha um amigo meu lá, entendeu? Inclusive, sempre a gente tem contato, que é o Nenê de Vivi, entendeu? Que me colocou na seleção de Rio Real, me deu a oportunidade e eu fiquei jogando novo, com 15 anos. E é uma das coisas assim que eu tenho grandes exigências com alguns atletas que trabalham comigo, principalmente de base, por conta disso. Eu, com 15 anos, era seleção de Rio Real, titular. Entendeu? Então, essa pessoa me deu essa oportunidade, confiou, e aí foi tendo esses jogos, entendeu? Contra Confiança, contra o Vasco de Sergipe. E aí eu jogando, o pessoal gostava do meu futebol e fazia o convite. Mas assim, de fazer teste, assim, não era de fazer teste. Mesmo porque também eu acho uma situação muito complicada, você, mais de 300, 400 garotos, com uma oportunidade ali de 15, 20 minutos, você demonstrar seu futebol. Mas foi uma partida inteira. E aí depois, como eu falei, o Bahia foi fazer a festa, foi convidado para a festa da Laranja em Rio Real. E no primeiro dia eu joguei contra eles, fui bem. E aí, através do Nilton Mota, fez o convite para que eu fosse para o Bahia. E eu deixei tudo, entendeu? A festa foi no primeiro dia, teria mais 3 dias. Eu larguei tudo e fui para o Bahia. Do Bahia, tem até uma situação interessante, porque na verdade, pela minha ignorância, que depois a gente vai se situando. Eu vim embora para o Bahia, não que o Bahia me mandasse embora, mas por conta de que eu tinha 17 anos e quando saiu a relação para Taça São Paulo, eu achei, por eu não estar na relação, eu achava que estavam... aí eu pedi para sair, entendeu? Assim, falei com meu pai para que falasse com o pessoal do Bahia para que eu viesse embora. E que na verdade, na época, se não me engano, parece que a Taça São Paulo, o pessoal ia até 21 anos de idade. E tinha grandes zagueiros. Mas eu achando que fui descartado. E aí eu vim para Catuense. Para minha felicidade, e graças a Deus, as coisas deu certo. E aí eu cheguei a um grande clube, que de repente se eu estivesse no Bahia, nem iria. Aí foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. Isso. Como foi esse processo para você ir para o Vasco? No caso, eles que entraram em contato com vocês, ou foi a questão de empresário? Como foi que você chegou do Bahia, da Catuense até o Vasco? Eu fiz bons campeonatos, entendeu? Pela Catuense. Inclusive eu sempre converso algumas pessoas sobre as coisas que aconteceram na minha vida. Eu sempre coloquei Deus à frente e tenho certeza que foi por conta de Deus à frente das minhas coisas que eu cheguei aonde cheguei em relação a jogar num grande clube. Mas assim, você sair com
27 anos para um time grande, de uma equipe de menor expressão como é a Catuense, é sensacional uma situação dessa. Então, e eu fiz bons campeonatos com a Catuense. Eu com 19 anos eu era titular e a gente chegou às finais da Série B, entre os 4, quer dizer, se acontecesse hoje, seria direto para a Europa. Com 19 anos você chegar na Série B, entendeu? Nas finais, então foi momentos marcantes. Eu fiz bom, como eu falei, fui eleito em 95 um dos melhores zagueiros do Campeonato Baiano. 96 não foi bom a Catuense, eu já estava me desligando da Catuense. E aí foi quando surgiu o interesse do Vasco da Gama, que na verdade foi através de um rival, que era o Atlético de Alagoinhas, e como eu jogava na Catuense, a rivalidade era contra o Atlético. E o presidente do Atlético, Tião, na época, foi que impediu uma fita cassete. E ele falou pra mim que ia, tipo assim, oferecer ao pessoal lá do Volta Redonda, desses times assim, entendeu? E pra minha surpresa, num momento difícil na Catuense, entendeu? Eu recebi o telefonema de Eurico Miranda e Antônio Lopes. Foi o próprio Eurico que ligou pra você? O Antônio Lopes primeiro me ligou e logo em seguida a conversa foi com o Eurico Miranda. Foi até engraçado que eles... eu lembro como hoje que o Antônio Lopes perguntou se quem era melhor, se era eu ou Márcio Santos. Eu falei que Márcio Santos. Ele achou isso, aí fez até um comentário: doutor, como é que pode? A gente vai contratar o cara disse que o outro é melhor. Só que claro que era mesmo. E aí foi uma surpresa, entendeu? Muito boa. E daí eu fui para o Vasco e, como eu falei, jogando titular no Carioca, depois eu fiquei na reserva no Brasileiro e joguei titular também no Rio São Paulo. Foi quando foi campeão brasileiro no ano seguinte, jogando no Rio São Paulo, houve interesse do Internacional, que inclusive foi até interessante também, porque no dia que eles foram me contratar lá, que foi a diretoria me contratar, foi no dia que eu saí com 15 minutos, dei um carrinho em Paulo Nunes lá e fui expulso com 15 minutos de jogo. E eles me contrataram. Mas foi muito bom, uma guinada muito rápida assim, entendeu? E que é muito bom para a minha carreira. Bom demais. Agora a gente vê assim, claro que o seu talento também contou muito para que houvesse essa facilidade, entre aspas, né? Que a gente sabe que a gente falando assim é muito simples, mas os bastidores só sabem mesmo quem vive. E não foram só momentos bons também. Mas assim, a gente consegue observar a diferença daquela época para hoje. Eu acho que hoje é muito mais... Você acha que naquela época sua era mais difícil você ingressar no profissional, ou você acha que hoje é mais difícil ingressar? Não, hoje é mais fácil. Mais fácil hoje? Hoje é mais fácil, entendeu? Antigamente tinha dificuldades, entendeu? E também eram poucos clubes. Hoje tem vários lugares. E também as vias para que você chegue ao profissional. Antigamente a Intermunicipal tinha dificuldade. Hoje tem Intermunicipal, que se de repente você não der certo no profissional aqui, você vai para o Intermunicipal e se destaca. Como tem alguns atletas que ingressaram para o Atlético, que fez o Atlético bicampeão e era do Intermunicipal. Entendeu? Mas antigamente era mais difícil e até para nível de treinamento também a dificuldade era muito grande. Bom, você quer falar uma coisa? Você quer falar uma coisa? Não, eu ia falar em relação da parte o diferencial hoje, que eu acho que antigamente a gente leva uma vantagem em relação ao pessoal de hoje em termos de treinamento. Quando antigamente a gente terminava um treino, eu mesmo dava umas 300 cabeçadas. E hoje é mais difícil, o pessoal já sai do campo já com o celular na mão e vai embora e tal. E aí a conta chega. E está chegando para o futebol brasileiro sobre isso, de repente não ter esses treinamentos extra
onde que é o hábito que você está sempre treinando essas coisas. Está tendo dificuldade até em cobradores de falta aqui no futebol brasileiro. Hoje está mais espaço, né? Por conta disso. Antigamente eu via, inclusive eu joguei com o Adílio, a gente foi campeão no Serrano aqui na Bahia, da segunda divisão, e eu conversando com ele batia falta bem demais. Mas ele jogava com Zico, né? Antes. E aí, mas para ser Zico e ele também, para bater falta, teria que treinar muito, treinavam muito. Exato. Mas hoje em dia tem essa dificuldade por conta que termina, o pessoal já perdeu mais o interesse em querer melhorar, né? Eu sinto isso até a nível que a gente, por conta que fazia isso, quer fazer com o atleta que a gente está treinando, mas por conta das dificuldades de tempo, fica um pouco sem acontecer. Entendo. Você citou, né, algumas falas atrás, sobre o fato de você ter, na sua época, você ter trabalhado com pessoas que lhe ajudaram na questão física. Foram 2 pessoas que você citou que lhe ajudaram muito nessa questão física. E aí, não só a questão física, mas na habilidade, o que você acha que Moisés Alves tinha de mais forte dentro do futebol? Qual você acha que era o seu ponto forte dentro do futebol? Como jogador, como atleta, claro. Vinícius, assim, eu tinha o futebol, o meu ganha-pão, era o meu trabalho, entendeu? E eu precisava fazer o melhor. Então eu tinha que me dedicar às valências e às coisas que seriam de benefício para mim e para desempenho da partida. Então, como eu era um atleta, 1,84 m, e eu me achava meio pesado, eu tinha que trabalhar situações de arrancada, tudo isso. Então, e para sobressair, eu treinava muito a parte de fundamento. É por isso que eu estou falando que o Gilmei, que hoje faz parte da comissão técnica da base do Palmeiras, entendeu? E Chiquinho de Assis, que já morreu, entendeu? Foram pessoas que me ajudou muito e trabalhavam muito essa parte de fundamentos, essas coisas, entendeu? E isso me ajudou muito para que eu desenvolvesse a minha carreira lá fora, porque uma coisa é que na Catuense, entendeu? De repente o cara só joga aqui, tem essa ideia, mas vai sair. E para isso tem que mostrar potencial, entendeu? E graças a Deus, aonde eu fui titular, entendeu? Algumas vezes eu perdi a posição, mas quando eu chegava titular e ficava às vezes um bom tempo titular, e na maioria das vezes foi sempre titular, por conta da parte técnica. Eu posso respondendo a sua pergunta em relação à parte técnica, principalmente de cabeceio, bola na área, assim, de ofensivo. Eu era melhor mais ofensivo do que defensivo, apesar de ser zagueiro. E também você comentou também uma conversa que a gente teve sobre a saída de bola, que você tinha uma facilidade no quesito da saída de bola também, né? Inclusive, não sei o ano, não lembro o ano, eu fui fazer um estágio no Vitória, e alguns atletas que hoje são renomados no futebol brasileiro, e Chiquinho me chamou para dar exemplo, mas eu estava em atividade ainda, eu estava fazendo estágio, foi uma folga que eu tive num período de férias, e eu estava fazendo tipo um estágio. Nessa época você estava jogando pelo... em Alagoas. Sim. E aí eu fazendo estágio no Vitória, e aí Chiquinho mandou dar exemplo, inclusive para você ver que estava no grupo que era atacantes nesse treinamento, era Hulk, era Marcelo Moreno, eu não sei outro se ainda estava no início ali. Estava no início, eram garotos ainda, e era da base. E eu lembro que no time que eram titulares também, que era da base, na verdade da mesma idade deles, o Anderson Martins é o que mais, assim, eu lembro que se destacou no Vitória e depois foi para outro clube. E aí Chiquinho pediu para mostrar como era, entendeu? E essa demonstração foi fácil para mim, porque na verdade campinho tapete, entendeu? E aí a gente usa sempre as duas pernas, facilitou para
para desenvolver. Mas o que me ajudou muito no meu futebol foi justamente a saída de bola e o passe, tinha uma boa saída de trás. Bom de bola, bom demais. Pois é, quando você falou sobre, né, você sempre chegava nos clubes como titular e tal, e sempre o zagueiro ele é visto como o xerife, né, da equipe. Né, a gente tem aí como exemplo o Sérgio Ramos, entre outros, e o próprio Pepe também, que meteu muito atacante. E aí vem a pergunta, você, quando chegava um menino novo, seja ele zagueiro ou atacante, como era o seu tratamento com esses meninos? Era tipo, vai lá, juvenil? Ou você sempre buscou incentivar os meninos para que eles pudessem desenvolver bem lá dentro dos clubes? Boa pergunta. Eu nunca gostei disso, entendeu? Inclusive, eu fui até... Não é que eu fui esperto, eu tinha que fazer isso. Na Catuense mesmo, liberavam, quando terminava os juniores, o pessoal ia para casa. Eu, por conta que estava estudando, eu ficava no meio dos grupos do profissional, entendeu? E eu mantinha o mesmo respeito, entendeu? E queria o mesmo respeito, entendeu? Eu nunca fui de repente alguém me tratar diferente porque eu era juvenil ou juniores. Então, quando eu me profissionalizei e tinha essa oportunidade que chegava alguns garotos, pelo contrário, eu dava até maior força, porque no Atlético de Goiás mesmo era Mendes, era um garoto, e na verdade era ele que segurava a onda toda e eu saía pro jogo. Então, sempre dei moral e em qualquer situação, se destacou, entendeu? A gente tem que fazer por onde dar encaminhamento para ajudar esse atleta para desenvolver sem menosprezar, isso em qualquer, não só no futebol, acho que em qualquer área você tem que dar oportunidade. Exato, isso é muito importante. O próprio Neymar, quando ele chegou no Barcelona, ele conta, né, sobre como foi a reação de Messi quando ele estava no vestiário, o primeiro jogo dele, não me lembro se foi contra o Atlético de Madrid, eu não me lembro direito. Ele fala sobre o Messi ter chegado até ele no vestiário, conversado com ele, dado o maior apoio. E isso de fato é importante, porque às vezes quando você faz um tipo de brincadeira, né, que seja negativo, você acaba até rebaixando um pouco esse atleta e tirando um pouco, né, da autoestima dele, de querer mostrar. Não, e tem interessante até no Vasco, quando, quer dizer, eu saí, quer dizer, da Catuense. A Catuense não se destacar de nada em relação a esse ano. Aí você vai pro Vasco. E eu atrasei. O ônibus iria para São Lourenço, ou era Cachoeiro de Macacu, não sei assim, lá no Rio de Janeiro, para pré-temporada. E aí o voo meu atrasou. E o pessoal tava esperando só eu. Olha aí. Edmundo, a galera toda. Juninho, Pernambucano e tal. Aí você entra no ônibus, vai sentar onde? Aí é que negócio que depois você se liga, entendeu? Aí eu digo, rapaz, vou sentar, vou ver um nordestino aqui. Aí sentei do lado de Juninho. Eu conhecia Ramon, assim, de jogar contra, né? Mas eu sentei do lado de Juninho, quer dizer, tratamento VIP, entendeu? E a gente conversou e fez uma amizade boa lá no Vasco. Então é isso que eu estou dizendo. De repente, essa diferença, entendeu? Isso é prejudicial para quem está chegando e a gente tem que sempre dar o apoio para as pessoas que estão chegando. Exatamente. Já teve alguma situação chata, assim, tipo... Você comentou sobre a situação engraçada, né? De você tirar a camisa e tal, mas já teve alguma situação chata, algum conflito com algum jogador, ou até treinador que você viveu enquanto profissional? Vinícius, que eu lembro assim, não. Só... eu acho que como jogador, você está perguntando como jogador. Como jogador. Porque, na verdade, depois teve outra época que foi atual treinador, né? Assim, que eu achei interessante, foi lá em São Mateus. Eu morava num hotel, junto com aquele Sérgio Araújo, com a família. Sérgio Araújo num apartamento, num hotel, com a família, e eu com minha família. Tinha outro também lá, que é de Minas. E na hora que foi... chegou a época do carnaval,
Aí chegou a notícia de que a gente teria que sair do hotel por conta que viria o pessoal do carnaval daqui de Salvador. Aí foi uma confusão, eu disse, eu não saio. Eu não saio. Foi uma confusão. Queriam que eu fosse para um lugar, porque praia, eu digo, eu não estou atrás de praia, eu vim jogar futebol. E bati firme, claro, com acordo com a esposa, né? Que na verdade o lugar eles achavam que era melhor, porque era uma praia, entendeu? Mas era 11 quilômetros, eu ia ficar dirigindo para lá e para cá. Não, aí eu disse, eu não saio, foi uma confusão, eu digo, só saio aqui se for demissão. E aí quando eu estou no posto enchendo gasolina, eu estou falando com o cara do posto que me conhecia. E aí o presidente do Linhares, que é o rival, escutando. E aí disse, ele pagou, mandou encher o tanque, pagou e disse se eu tinha interesse de jogar no Linhares. Eu disse, não estou entendendo. Ele disse, estou vendo sua situação aí, quer ir para lá? Eu disse, poxa, vou, se vocês me contratarem, eu vou. Dali eu fui direto lá para Linhares, que é pertinho de São Mateus. Sim. E lá o presidente fez a proposta, eu só saí do hotel direto para Linhares. Mas depois foi uma confusão que o pessoal do São Mateus não deixou, liberou, mas só liberou se eu não jogasse contra eles. Mas tudo decorrente de uma. Mas foi envolver família e tudo, porque na verdade eu teria que. Eu não queria nada para. Apesar de ser uma grande praia, Guriri. Entendeu? Acho que é Guriri o nome. Moisés teve a oportunidade de jogar com diversos jogadores. Mas quem foi o melhor jogador que já atuou ao seu lado? Você jogando pelo mesmo clube, qual foi o jogador que você chegava no vestiário e dizia, tá fácil demais com ele aqui? Quem era esse jogador? Assim, eu tive... Eu confesso que na Catuense, alguns atletas me ajudou muito para meu desenvolvimento como zagueiro. Como período de zaga, a gente sempre tem Miguel, né? O próprio Lameu também me ajudou muito. Agora sim, eu já participei com vários jogadores de futebol, entendeu? Bons. E geralmente eu tenho que falar, e se fosse uma entrevista, a pessoa fala que todos conhecem, entendeu? Mas quem conhece e viu jogar, na minha opinião, eu acho o Rivelino, um jogador que era da Catuense, que era ídolo da Catuense, ídolo do Atlético. Para mim foi o melhor jogador que eu atuei do lado dele, entendeu? No meia esquerda, entendeu? E ele teve, se não me engano, ele já foi de base do Vasco, mas já a coroa mesmo, ele jogando aqui com a gente aqui, o homem era fera, entendeu? E jogando contra, você como zagueiro, quem era aquele jogador que você dizia, vixe, hoje vai ser pauleira segurar? Quem era esse jogador? É como eu tô falando, eu vou citar, se eu falar aqui, Vieri, me deu um trabalho demais. Vieri, que era da seleção da Itália, se não me engano foi na Itália de Madrid que eu enfrentei ele. Mas, assim, um que deitava e rolava. Quando ele jogava, não tinha jeito de segurar o homem. Você enfrentou ele, você jogava ou... No Vasco contra o Atlético de Madrid. E aqui na Bahia era Marcelo Ramos, diferenciado ali, entendeu? Centroavante assim para marcar. Agora tinha um também que a gente não dava nada, mas amigo, o homem era perigoso demais. Quem é? Dão, que jogava no Vitória. A gente achava que não. Eu achava que não, aí a gente vai deitar e rolar. Mentira, o homem brocava sempre. Mas foi esses três atletas que deu trabalho. Agora tem alguns outros que a gente tem até famoso, mas eu dava umas 10 matadas no peito. Entendi. E olha que foram grandes centroavantes. Aqui eu posso citar que eu enfrentei o Washington, que já morreu, que era do Fluminense. Casagrande, entendeu? Nesse dia Casagrande mesmo, a gente ganhou a premiação Catuense e São Francisco. Eu jogava no São Francisco do Conde. A gente ganhou o prêmio por não ter tomado gol, entendeu? A defesa.
Show de bola. E ele era perigoso, mas também ele só tocou na bola uma vez, foi uma cabeçada no travessão. Agora, de jogar... Não era bom? Hein? Era bom? Não. Claro, né? Eu tô falando pra mim, mas eu não trabalho não. Pra você ele não deu. É igual, vou dar um exemplo aqui, Túlio mesmo. Goleador. Joguei contra. Deitei e rodei, matei a pau. Agora quem fez o gol? Ele. 1-0, ganhou. Mas não, o lance não foi com você. Não, mas o gol foi dele. Querendo ou não, ele já dá vantagem. Túlio é goleador, né? Bom, tivemos Moisés jogador e agora vamos falar um pouco sobre o Moisés treinador. Né? Foi com quantos anos que você se aposentou, mais ou menos? Do futebol? Na verdade, do jogador. Usa a palavra aposentado, aposentado mas não é. Na verdade, eu acho que deveria ter uma aposentadoria especial para atleta de futebol. Não, porque abdica de muitas coisas, entendeu? Sim. E é curta, como todo mundo sabe, entendeu? Agora não, que eu acho que os ensinamentos hoje, a compreensão é que tem que estudar e jogar. E tem alguns clubes que tem até colégio, mas antigamente não tinha, entendeu? Quando perdia a prova, a professora já reprovava, entendeu? Então a situação do passado era mais complicada. Mas qual era a pergunta mesmo? Mas aí, de quando você pendurou a chuteira e aí resolveu assumir a prancheta e a caneta? Foi em 2000 eu comecei em Rio Real, Intermunicipal. Você começou como jogador? Como treinador. Em Rio Real e também como treinador em Rio Real? Não, eu parei em 2005 no CSA. E em 2006 eu fui o treinador da seleção de Rio Real. Entendeu? E fizemos boa campanha. Entendeu? Até aquele momento que foi quando pegou o Coité, que era o bicho papão na época, entendeu? E aí houve o convite do futebol sergipano do Olímpico. Eu fui um dos melhores do ano como treinador. Aí depois fui para Pirambu, não sei se você lembra daquele Pirambu que chegou na Copa Brasil, uma campanha boa. Aí cheguei até o Sergipe, entendeu? Aí depois vim pra cá, pra Bahia, treinei o Feirense, fiz boa campanha. Depois teve o Atlético, onde eu fiquei 14 jogos invicto, entendeu? E alguns clubes, eu fui pra o São Mateus como treinador, entendeu? E fazendo algumas boas campanhas. Agora o meu ponto forte é justamente revelar, entendeu? Tirar do atleta o máximo e de repente despontar. Como tem alguns jogadores aí que a gente dá oportunidade e o pessoal encaminha bem. Tem muitos, realmente, aqui em Alagoinhas, em Catu mesmo, tem muito jogador que, se tiver alguém que chegue junto... O que está faltando é justamente pegar na raiz, mais cedo, entendeu? Alguns está tarde e termina com dificuldade, e isso é visão, entendeu? É uma das coisas que a Alagoinhas precisa melhorar, de ver antes o atleta, entendeu? Eu posso até citar aqui, sem medo de errar, os meninos se destacaram aí no Atlético aí, já com 26, se não me engano. Eu tinha visto já mais novo, 17 anos. Teve o Dionísio, o Thiaguinho... Não, o Miller, também, Miller. O lateral esquerdo, que acho que não está no esporte, se não me engano. Sim. Eu tinha visto um jogo mais novo. E aí falava, mas só que a dificuldade de ir antes de alguns treinadores que não acreditavam que jogador intermunicipal desse certo. É uma falta de visão também e de coragem. Entendeu? Mas esse encaminhamento começou em 2006. E aí eu dei uma parada, entendeu? Porque é árduo, entendeu? Eu faço funcional, Vinícius, tem mais ou menos foi logo na pandemia. Na época da pandemia eu fazia funcional, não sei contabilizar agora de anos, de tempo, de dias, mas eu nunca repeti um treinamento, entendeu? O pessoal sabe. Assim eram meus treinos. A parte tática era eu, entendeu? Quem escalava era eu, entendeu? Mas essa vida de treinador é complicada, porque às vezes quando não dá certo
a culpa é dele e eu não me preparei para isso, assim, para sentir essa carga, porque como jogador de futebol depende de mim, mas como treinador depende de em geral. E eu me preparei para, eu não queria ser que alguém me dissesse que eu era bom demais, igual um capeta, para não usar essa palavra, e também não era ruim para não me chamar de mamão. Eu fui bem tempo de futebol. Como treinador, eu queria fazer de uma forma para que eu, o mínimo possível, me chamasse de burro, que é uma cultura aqui no Brasil, de qualquer coisa, qualquer resultado. E o torcedor não sabe, ou sabe, que na verdade é uma porcentagem mínima do treinador quando as coisas não dão certo em relação ao resultado. Porque não tem maior torcedor do que o treinador, que ali é o trabalho dele. Então são coisas assim que ficou um pouco para mim chateado e não estava aguentando mais não. E aí dei uma segurada e vou fazer daquilo que possa me ajudar a desenvolver. Senão, mas hoje você, além dos intermunicipais aí que você se você recebesse hoje uma proposta para voltar para treinar algum clube hoje profissional, você aceitaria? Não, eu recebo. Recebe ainda? Todo ano eu recebo convite. Só que eu falo com o pessoal, amigo, estou há 6 anos lá na arena, show de bola, sensacional, os patrões, eu tive gente boa, Janaína e tal. Aí você vai sair assim para um contrato de 3 meses, de repente pega um grupo ruim, não é aquilo que você quer, entendeu? Porque para dar certo, não está nem tendo mais isso, de você armar sua equipe. Os dirigentes é que estão armando. Eles colocam lá e eles ligam já o time. Inclusive, para formar um grupo, pois é um malabarismo, é uma configuração para você ali quem encaixa. E de repente o diretor toma esse jogador. E aí é você que vai trabalhar para desenvolver. Então isso dificulta. Entendeu? Então eu sempre, principalmente futebol sergipano, entendeu? O pessoal faz o convite, eu seguro, agora não, entendeu? Mas eu não pretendo sair não. Eu se conciliar intermunicipal por aqui e tal, assim, tudo bem, mas não pretendo não, entendeu? Entendi. Bom, eu quero finalizar essa entrevista, né? E assim, nós sabemos a quantidade de jovens aí, inúmeros jovens do Brasil afora aí, que querem ser profissional, querem chegar um dia a ter a carreira profissional brilhante aí, mas infelizmente encontra muitas barreiras, muitas dificuldades. Então eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, desse um conselho, né, para esses jovens. Qual o conselho Moisés Alves, que teve a carreira extremamente maravilhosa, dá para esses jovens que buscam, né, no futuro ter essa carreira? E também eu quero que você dê um conselho aos pais, você que trabalha com criança, né, e sabe das dificuldades que às vezes se colocar na mente da criança, algo relacionado ao que ele precisa, ao treinamento, ao foco. Qual conselho você dá aos pais para que eles incentivem e ensinem seus filhos? Assim, Vinícius, é relativo porque mudou. Tá tendo... diminuiu aquele baba de rua, que eu acho que ali é importantíssimo para formar o atleta. Com certeza. Entendeu? E eu acho, na minha concepção, as escolinhas de futebol tá dando essa situação, tipo assim, é um baba de rua em ambiente fechado e organizado, entendeu? E que os pais, se puder, colocar nas escolinhas, entendeu? Para desenvolver a parte técnica, entendeu? Aprender. Não ter muita interferência em relação, porque quando você bota para um profissional, vai ser no tempo certo as coisas. Tem uns que já quer que o menino com 6, 7 anos já tenha a posição, onde você vê até na seleção brasileira, os caras não são obedientes taticamente, entendeu? Tem o tempo certo dessas exigências, entendeu? É trabalhar, tipo, os fundamentos, entendeu? Ele ter disciplina, respeitar, que é importante, entendeu? Porque são etapas, entendeu? Como eu estou falando, eu saí de Rio Real,
fui para uma base de um clube para depois se tornar profissional. Nesse período teve tanta situação que, se eu contasse para minha mãe, entendeu? De repente ela fazia desistir e volta para casa. Então coisa assim que o pai deu uma base para que o menino tenha disciplina e o menino tenha foco nas coisas que quer mesmo, quer ser, e estudar, porque é uma coisa que se não der certo já está em estudo mesmo. E eu acho que basicamente é isso, é ter disciplina e foco para que você consiga os seus objetivos, entendeu? Vai ter muita conversa de que hoje é mais fácil, hoje é mais difícil, hoje é aquilo, cada um dá a sua opinião, mas é o atleta que vai determinar o que ele quer, entendeu? De repente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fazia um funcional com um garoto lá em Salvador e eu fui fazer uma avaliação lá que era ligado à Atlético Paranaense e Jacuipense. Era até Newton Mota e tinha Luciano, que foi meu treinador, estava lá também. E eu fui levar o menino, quando eu cheguei lá me espantei, tinha mais de 1000 pessoas. E eu não conhecia o pessoal era mineiro, o pai foi comigo. E aí eu falei, e agora? Eu tive que aí conversei com o Mota e com o pessoal me chamou até para ajudar. Eu fiquei junto com eles trabalhando. Sim. E aí na hora do menino fazer a avaliação dele, era 15 minutos. Mas tinha muita gente. O menino deu sorte de que os primeiros 8 minutos, que eram 2 tempos de 8 minutos, no primeiro tempo ele não tocou na bola. No segundo ele emendou uma bicicleta e depois fez um golaço. Foi aprovado. Quer dizer, se esses 2 lances não acontecessem, de repente aí o menino achava que perdeu e na verdade passava despercebido por conta da quantidade. Os clubes não têm culpa em relação a essas peneiras, entendeu? Mas infelizmente é desse jeito, porque vai muita gente. Tem gente até que vai porque o menino quer, o sonho quer levar ali para. Mas nem tem noção nenhuma. Mas é para todos, e futebol é o único esporte que a gente joga, que todos opinam, entendeu? Porque na verdade, se for uma conversa com um médico aqui, você não vai opinar em relação ao médico. Mas no futebol você opina até com o profissional da área. Então é fácil para todo mundo no futebol. E a gente bate o baba lá junto, você vê. Que você pede sempre pra mim. Na verdade, tem alguns que de repente você olha assim, mas é uma vontade e o baba ali é para todos, está pagando, amigo, um abraço. Exato. Mas assim, para ter assim o potencial para ser algum jogador de futebol, ou ser chamado de primeiro, esse negócio, nem todos, você sabe muito bem, entendeu? No seu caso mesmo, sei o quê? Terceiro, quarto lá para ser chamado. Eu nessa idade fico assim lá à frente de você ainda. Pedida. eu nessa idade, você tem idade de ser meu filho, eu sou chamado primeiro que você. Aí é brincadeira. Ele que seleciona os times também fica mais fácil para ele. Mas realmente. Uma coisa também que eu queria ter comentado antes, e acabei não comentando, e eu lembrei agora. A questão da mídia, cara. A questão da mídia. Você acha que até que ponto a mídia atrapalha o futebol? Porque assim, a gente tem jogadores hoje, é um ponto de vista meu, tá? Que eu acho que a gente já não vai ter jogadores como antigamente, muito por conta do medo de errar, sabe? A gente encontra jogadores, por exemplo, como Luiz Fabiano, o Emerson Sheik, que tivemos aí, que eram jogadores que eles estavam lá e, pô, se vier pra dentro vai ser daquele jeito e tudo, e hoje a gente tem um menino que tem um pouco mais de medo, tem o receio do que vão falar, sabe, do que vai sair na mídia no outro dia, porque qualquer coisinha já está sendo criticado demais. Então, naquela época já não existia tanto dessas coisas. E hoje a gente vê muito isso da mídia acabar querendo abater o jogador. Então, na sua opinião, quais os pontos, além disso, que a mídia influencia negativamente no futebol? Eu não acho que... vai ter os prós e os contras, vai ter opiniões diferentes. Eu acho que é bom, entendeu? A divulgação daquilo que você está fazendo, entendeu? E a pessoa tem a conduta para que não venha no momento... Porque o futebol...
do céu para o inferno é daqui para ali. Exato. Entendeu? E se tem uma mídia que está analisando essa situação, você tem que estar precavido em tudo e se cuidar, para que no momento ruim a pessoa também tenha o entendimento de que foi o momento ali, mas não é por conta de outras situações. Entendeu? E o jogador de futebol é ele, é as pernas dele, é o cuidado dele, entendeu? É ele que vai fazer, entendeu? É como eu estou falando, se preparar. Entendeu? Porque agora, na situação de treinador é mais complicado. Eu vou contar uma história aqui, você vai entender mais ou menos como é que ajuda e pode atrapalhar. E tira sua alegria. Teve uma época que eu treinava um clube e estava bastante jogos invicto, e eu ia com mais invencibilidade. Teve um momento, faltando 15 minutos, um jogo fora, difícil. Eu tirei um zagueiro, puxei um volante para zagueiro, peguei um meia, canhoto, e botei de ala e empurrei o lateral que estava lá no ataque. Fez um balai de gato, assim. Faltando 15 minutos. E deu certo? O rapaz que entrou fez o gol. Para nós, treinadores, sabemos que foi essa parte tática, essa mudança, que fez com que o adversário encurralasse o adversário, a gente sobressaísse sobre o adversário. O treinador conhece quando o outro treinador trabalha dessa forma. Entendeu? E aí, numa alegria, sendo elogiado lá no outro local, lá na outra cidade, por conta da entrevista, de tal. Quando eu chego na minha cidade, que eu pensando que estava... Sendo bem visto também. Não, falou que eu demorei de fazer a substituição. Como é que eu demorei sobre o jogo, se estava 0x0? Então, sobre o momento certo. É isso que eu estou dizendo. Quem destruiu, não sei. Cada um dá um comentário. E aí, o que leva para o público é a opinião dele, não é a minha, que na verdade só foi o jogo. Entendeu? Então, mas é bom, pelo menos falou de mim. Entendeu? Hoje, você está fazendo entrevista por conta que existiu o Moisés, que treinou esse time, que jogou. Sim, e o bom é isso. Entendeu? Agora, é como eu estou falando. Se você puxar o Google aí, Moisés Alves, eu desafio se tem alguma coisa negativa. Porque eu me preparei para isso. Tive base familiar, entendeu? Eu me cuido, sou temente a Deus, entendeu? Então, na hora que você botar lá, puxa Moisés, bota o meu nome. E você sair de uma cidade de Rio Real, entendeu? Onde não tem um futebol profissional, e você alcançar a ser campeão brasileiro e jogar em vários clubes, e chegar hoje com 53 anos, ser treinador de futebol, não ter um problema, nunca briguei dentro do campo, e você botar seu nome, assim, puxar seu nome e só sair coisa boa, entendeu? Na arena mesmo acontece isso. As pessoas, alguém acha que não acredita, alguém aí jogou em tal time, aí a pessoa aqui já vai numa coisa e pesquisar, quer saber o quê? Ali vai aparecer alguma coisa, entendeu? Infelizmente tem gente que... E na hora a mídia vai divulgar, se for negativo. Entendeu? Então, o conselho é que faça o seu melhor e faça o bem para que a gente possa alcançar a vida eterna. Exato. Esse foi o papo de hoje com Moisés Alves. Você conheceu um pouquinho, ouviu um pouquinho da história. Espero que tenhamos mais oportunidades para a gente poder conversar, falar um pouco mais sobre a nossa história e também sobre futebol, que é algo que a gente gosta muito. Apesar de que você é meu freguês, meu cliente, né? Mas a gente está sempre aí ligado. Moisés, muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. Um trabalho muito bom. Muito obrigado. Se inscrevam. Um abraço a todos. Se inscrevam aí no nosso canal. Vou deixar aqui as redes sociais do Mais Um Papo. Vou deixar as redes sociais de Moisés. Vai buscar lá, vai conferir. Só tem coisas boas, tá? Lá. Então, é isso aí. Forte abraço, beijão. Tchau, tchau. Um abraço.